Queridos irmãos, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje sexta-feira, 13, Centro Espírita Friburguense, né? 13 sempre assustou muita gente. Aliás, no ano passado, no dia 13, nós estávamos nessa hora aí passando por momentos sofridos, difíceis, né? Friburgo estava passando uma temporada de pós-guerra. Então, hoje, até que nós estamos aí com um ano depois, com um final de semana, aí, com período 12, 13, sem grandes problemas, mas como nós temos falado, os problemas fazem parte da nossa vida, fazem parte do planeta, fazem parte da sociedade humana, porque nós estamos aqui. Esses acontecimentos, eles vão continuar acontecendo. Ora mais fortes, ora mais fracos, ora mais violentos, ora menos violentos, ora morrendo mais gente, ora morrendo menos gente, mas faz parte do planeta que nós estamos, não vai ser diferente. A gente tem sempre falado aqui, nós já estudamos isso e continuamos tendo uma consciência espírita a respeito de que o planeta de provas e expiações é um planeta realmente de transformações, não só planetária, geologicamente falando, porque isso é geológico, é transformação geológica. E nós que estamos aqui enfrentamos essa prova, enfrentamos esses momentos que nos causam dor física e dor moral e que nos mudam muito. Friburgo hoje tem uma consciência diferenciada de um ano atrás. Nós temos hoje uma postura de cidadania bem diferenciada, porque o sofrimento, a dor, a injustiça, a corrupção, isso cria uma mentalidade, uma cidadania do outro lado, dos que são mandados, dos que são submissos e dos que são sofredores, como em resumo é o povo. Então, esses momentos foram importantes. O livro dos Espíritos nos ensina, os Espíritos nos ensinam muito bem isso, a respeito dos flagelos destruidores. Kardec perguntou, mas por que os flagelos? E os Espíritos disseram, porque com o resultado dos flagelos, vocês são capazes de acelerar moralmente e até intelectualmente aquilo que levariam séculos para atingir se não fosse a dor, se não fosse o flagelo. E Kardec espertamente ainda perguntou, mas Deus não teria outros meios mais simples e mais suaves para aplicar? Claro que tem e aplica todo dia. Vocês é que não tomam parte nisso. E é real. Quem é que precisa do flagelo para se mudar? Ninguém. Somos livres. Temos livre-arbítrio, não é? Mas por que então nós não mudamos? Porque não tem o flagelo. O flagelo, como disseram os Espíritos, é o empurrão. Aí com o flagelo a gente realmente muda. Então nós estamos vendo isso. Amanhã eu vou falar no programa de televisão a respeito dessas comemorações que foram feitas, não é? Muitos milagres, muitos agradecimentos, muitos louvores, cultos ecumênicos, etc. E daí? O que isso está explicando ou mudando? Nada, nada. Eu vi reclamar dos corruptos, eu vi reclamar dos políticos, eu vi reclamar dos desvios de verba, mas não vi ninguém reclamar de Deus. Não vi. O Deus lá de fora tem motivos de receber muitas reclamações. O espírita entende que esse Deus das igrejas não é verdadeiramente aquilo que nós temos que levar a sério como Deus. Deus é a causa de tudo isso. Mas é justiça perfeita. Isso tudo está no contexto da evolução, no contexto do aprimoramento, do aperfeiçoamento. Sem reencarnação, sem habitação universal por todos os outros mundos e sem a perfeição para tudo, não dá para entender Deus. Realmente não dá para entender Deus. Bom, queridos, hoje nós estamos aqui para fazermos os nossos estudos da noite. Tereza Cristina irá apresentar para vocês esse estudo. E nós vamos fazer a prece e iniciar a nossa reunião. Queridos amigos espirituais, que aqui nos ajudam, nos inspiram, que protegem esse nosso ambiente, que estimulam a cada um de nós a aprendermos realmente com o coração, a quebrarmos as regras, muitas vezes, que mantêm a sociedade exatamente do jeito que está há séculos. Nós aqui estamos aprendendo a pensar por conta própria. Estamos aqui para estudar, para analisar as leis e as regras de Deus a partir dos ensinamentos da doutrina espírita, que é a terceira revelação, justamente com a finalidade de fazer com que compreendamos de onde somos, o que estamos aqui fazendo, para onde iremos, enfim, a nossa perfeição alcançada pelos nossos esforços.
Muito obrigado, queridos amigos espirituais, por toda essa assistência, por nós estarmos aqui mais uma vez, e que, em nome de Deus, nós possamos passar para a palestra da noite de hoje. Que assim seja. E com vocês, Tereza Cristina. Ah, sim, claro. Não vamos deixar ela morrer de sede. Ó. Bem, boa noite a todos. Eu já estava com muita saudade dessa casa, porque eu passei praticamente um mês sem conseguir chegar até aqui. E eu havia elaborado uma palestra, quando a Valéria me passou as datas em que eu falaria esse mês, sobre obsessão, que eu acho que é um tema muito importante, né? E nós sabemos que nós passamos por diferentes níveis de influenciação pelos espíritos, eles estão a todo tempo ao nosso lado, eles estão nos cerceando, eles estão nos observando. E da mesma forma que nós sabemos que temos os bons espíritos, os espíritos que tiveram relação conosco em outras encarnações e que estão torcendo pela nossa vitória nessa atual encarnação, nós sabemos que temos aqueles inimigos de outras passagens que torcem para que nós não consigamos chegar vitoriosos ao final dessa passagem pelo corpo. Então, todos nós sofremos influenciação, tá? Alguns mais leves, outros mais fortes, dependendo do nível do pensamento e dos sentimentos que nós colocamos. Então, se nós conseguimos pensar no bem, agir no bem, nós atraímos para próximo a gente o nosso mentor, o nosso amigo, aquele que conviveu conosco em outras encarnações e que quer que a gente saia vitorioso desta. E de acordo com a outra sintonia, que são os pensamentos malévolos, os pensamentos de raiva, de rancor, de egoísmo, nós atraímos para próximo a gente os nossos inimigos espirituais. Aqueles que não querem que a gente consiga chegar ao final da jornada de forma vitoriosa. Até então, eu tinha elaborado a palestra em termos disso, ela já está pronta, talvez até a próxima vez que eu passe aqui seja ela que eu fale, quando eu me deparei com um comentário de um amigo meu. Um amigo, eu já falei dele em algumas palestras aqui, sem citar nomes, é óbvio, mas ontem eu estava vendo, a gente vendo as reportagens sobre as coisas que estão acontecendo em Minas, em Sumidouro, em Sapucaia, a gente começa a se recordar de tudo que nós passamos no ano passado, como o Zé falou. No dia 13 havia muito desespero, havia muito caos, o olhar vazio das pessoas, uma desesperança. É como se a gente procurasse naquele momento aonde atrelar a nossa esperança. Mesmo para nós espíritas que entendemos o porquê das coisas, que entendemos a necessidade de passarmos por tudo isso, ficava aquele vazio de não saber como começar a auxiliar, o que fazer, né? Aonde eu posso ser útil. A grande maioria das pessoas que frequentam o centro conhecem o meu cunhado e sabem que ele passou por perdas, passou por situações muito difíceis. E nós, naquele momento ali, onde eles não tinham uma cama para dormir, eles não tinham aonde colocar suas roupas, eles não tinham roupas, nós contamos com a solidariedade de muitos amigos aqui dessa casa que doaram colchões, doaram roupas, tá? Doaram alimentos, tá? Então, naquele momento ali, a gente se sentiu amparado por essa casa, sem que ninguém precisasse saber o que estava acontecendo. Ninguém aqui, eu não sei quem foi que deu um colchão para o meu cunhado, quem foi que deu. Eu sei que as coisas chegaram num volume, tá, tão grande que muita coisa sobrou. E aí a gente foi repassando, a gente foi levando para outras pessoas que haviam perdido coisas também. Então, a gente olhando agora o que está acontecendo em Minas, principalmente além Paraíba, que eu estava vendo agora, tem 45 mil desabrigados. 45 mil, olha a quantidade de pessoas. Você fica assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, durante a semana, eu passei na Cruz Vermelha, que quem quiser auxiliar fica ali na Praça Getúlio Vargas, número 92,
e fui ver o que eles estavam precisando, porque inicialmente o que todos nós pensamos foi em doar água. Só que aí o coordenador da Cruz Vermelha me falou o seguinte: nós recebemos 2 caminhões cheios da Skin Cariol de água para levar. Então, nesse momento, a gente está precisando mais de macarrão. Aí ele foi e me deu uma listinha do que precisava. E o meu cunhado, ele está tentando se reerguer. Graças a Deus, está indo tudo bem, tá? Ele está conseguindo. Mas aí, o que eu pensei? Vamos ajudar as 2 pessoas ao mesmo tempo. Aí, para pedir, eu sou ótima, né? Para mim, eu tenho até aquele orgulho, né? A gente tem aquele orgulho, eu vou pedir isso para mim, aquela vaidade, vão saber que eu estou precisando. Mas para o outro fica mais fácil, né? Porque não é para a gente, né? Não tem orgulho. Então, fui na casa da minha tia, preciso de R$100. Fui na casa da minha mãe, preciso de R$100. Fui na casa de uma amiga, preciso de R$100. E fui coletando e falei, Marçom, falei o nome. Falei, agora já falei mesmo, né? Falei, Marçom, vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar aqui com você. E você também vai dar a sua contribuição de R$100, mas você vai ganhar. Vai ganhar, porque toda a compra vai sair daqui, né? E aí eu estava preparada para fazer isso no sábado, só que passando novamente na Cruz Vermelha, o coordenador virou para mim, ele me conhece, falou, doutora, nós vamos sair daqui num comboio, que eles conseguiram quase 3 caminhões de doação, estão trabalhando, vocês podem ir lá doar, porque eles estão arrecadando mais, nós vamos sair às 7h30 da manhã em comboio para Além Paraíba no sábado. Eu falei, bem, então eu tenho que fazer isso hoje. Corri, fomos para lá, e minha irmã me ajudou, a gente foi separando o material que ele havia falado, e aí entra esse meu amigo, que é comunista. Então, como aquele comunista de carteirinha, né? Ele não crê em Deus, né? A vida começa e acaba, e ele quer lutar pela socialização da humanidade. A grande luta dele, a grande oralização, a grande verbalização dele é: eu quero lutar para que todos sejam iguais. Tudo bem se um dia, num questionamento, foi o que eu já falei nele numa palestra, que um dia ele ainda eu tenho certeza que um DVD ou alguma coisa vai chegar na mão dele e ele vai se perceber nesses comentários. E ele comentando alguma coisa, eu já toquei nesse assunto na palestra, eu falei para ele, mas como é que você fala em socialização? Está acontecendo isso assim, assim, assim com vocês? Ele virou para mim e falou assim, mas espera aí, o comunismo não quer socializar por baixo, é por cima. Todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ter piscina, todo mundo vai ter uma casa de 3 andares, todo mundo vai ter um carro último tipo. Eu falei, olha, nas condições desse planeta, isso nunca vai acontecer. Nunca. Aquele que quer realmente pensar no seu irmão, auxiliar o seu irmão, não vai pensar dessa forma. Socializar nas condições desse planeta é fazer com que cada um tenha aonde morar, o que comer, o que vestir, dar estudo aos seus filhos, dar condições para que as pessoas cresçam, tá? Na parte intelectual, para que esse planeta possa evoluir. E novamente ontem, ele vendo eu e minha irmã correndo, colhendo material, porque a Cruz Vermelha fechava às 8h30, ele virou para mim, eu nem pedi, porque besteira você, né, bater em ponta de faca. Mas ele virou para mim e falou assim, Tereza, eu não vou ajudar porque eu não acredito que esta doação vai chegar aonde tem que chegar. Eu falei, olha, eu não sei, eu acredito que sim, porque a Cruz Vermelha é uma entidade séria. Quando eu fui lá, eles me chamaram para ir com eles amanhã, às 7h30 da manhã, mas infelizmente eu estou de sobreaviso no Hospital São Lucas, substituindo um colega. Porque se eu não estivesse, eu ia ter prazer em ir, porque é bom você conseguir entregar às próprias pessoas, tá? Mas eu falei, eles jamais me chamariam se essa doação não fosse chegar. Se isso vai ser desviado, se vai haver alguma corrupção com isso, tá? O problema é de quem vai fazer, né? Cada um vai responder à sua própria consciência de acordo com as ações que nós praticamos. Eu vou deixar de doar porque eu vou achar que fulano não vai levar, porque fulano vai pegar e vai montar um armazém. Essa não é a saída.
Aí falei para ele, é muito fácil querer socializar tomando uísque importado, porque o uísque, ele não aceita tomar um uísque nacional. É muito fácil querer socializar morando num apartamento duplex. É muito fácil querer socializar passando férias em Cabo Frio, viajando para Buenos Aires, e não pensar no seu irmão em nenhum momento. Só o seu próprio umbigo. E aí, mais tarde, eu falei com a minha irmã, é o tipo da coisa, nós espíritas estamos recebendo conhecimento do que nós estamos fazendo aqui, para que nós reencarnamos, qual a finalidade da vida. Esse tipo de pessoa, que não é o geral, não é regra. Existem pessoas que podem praticar, acreditar no comunismo, no socialismo, mas que vivenciam o verdadeiro socialismo, que é o auxílio. Um caso assim, notório é o Betinho, que eu não sei se era comunista ou socialista, eu sei que ele era ateu. E ele vivenciava a prática do bem como uma coisa inerente ao espírito dele. Então eu falei com a minha irmã, eu fico assim, me questionando, quando essa pessoa desencarnar e que a consciência dele começar a cobrar, como é que vai ser essa cobrança? Quando ele perceber que ele só viveu para satisfazer as necessidades pessoais e de seu núcleo familiar. Nada mais era importante. Eu poderia dar alguns detalhes a mais aqui, mas poderia acabar levando a localização da pessoa. Mas até na própria profissão, ele é carrasco, tá? Então, quer dizer assim, ele não tem, assim, amor ao próximo mesmo. Ele não tenta compreender o que o próximo sente. E aí mudou totalmente o tema da minha palestra. E aí eu selecionei algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e vou começar pelo capítulo 15, onde a gente vai ler sobre o maior mandamento. Nós sabemos que Jesus esteve entre nós para começar a nos incitar a pensar no próximo. Ele veio exemplificar, ele veio nos mostrar qual era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que ele veio trazer para a gente. Só que nós, naquele momento, naquela época, naquela ocasião, não tínhamos ainda assim a capacidade intelectual, o desenvolvimento para entender o que posteriormente Allan Kardec codificou através das obras básicas. Então Jesus se utilizava de parábolas, se utilizava de exemplos que era para a gente entender com o desenvolvimento moral, com o desenvolvimento intelectual que nós tínhamos naquela época. Quando nós falamos, como é que tiveram coragem de fazer aquilo com Cristo, como é que apedrejaram ele, como é que crucificaram ele, tá? Nós poderíamos estar lá, fazendo parte daquelas pessoas que ao gritarem Barrabás ou Jesus, nós escolhemos para soltar Barrabás. Porque não tínhamos ainda o desenvolvimento moral e intelectual. Mas depois, através da doutrina espírita, Allan Kardec, ouvindo os ensinamentos dos espíritos, codificou para a gente, esclareceu melhor os ensinamentos do Cristo. Um maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Independente de religião, independente de credo, independente de fé, nós não podemos nos sentir superior
melhor do que qualquer outra pessoa. Independente de crer ou não em Deus, nós não podemos achar que por termos um pouco mais de poder aquisitivo, que por termos um pouco mais de conhecimento intelectual, nós somos melhor do que qualquer outra pessoa. Se nós nos recordarmos novamente do dia 13, 14, 15, 16, 17 de janeiro do ano passado, nós vamos lembrar dos garis da Conlurbe limpando essa cidade de uma forma absolutamente perfeita. Eu ficava olhando, porque na casa da minha tia dá exatamente para a praça, era como se fosse uma dança, era um sincronismo absoluto. E eles sorrindo, e eles brincando, tá? E fazendo um trabalho super eficiente, tá? Naquilo que eles sabiam fazer. Por que eu sou melhor do que ele? Porque eu fiz uma faculdade? Porque eu sou capaz, entre aspas, de salvar vidas, que são salvar corpos? Porque vida, só a transformação moral consegue salvar. Só nos modificando, só nos transformando, vamos conseguir realmente nos salvar. Agora, porque eu fiz uma faculdade de medicina e eu sou capaz de salvar corpos, eu sou melhor do que aquela pessoa ali que estava limpando a cidade para que eu pudesse andar por ela, para que eu pudesse ter uma melhor visibilidade do que estava acontecendo? Não. Um desses garis limpando aqui a avenida, a minha mãe mora logo ali perto do posto onde era o Bob's, eles limpando, tá? E era um sincronismo absoluto, né? Uma eficiência. Ele parou, minha mãe estava ali fora, o prédio entrou água, aquela coisa toda, ele parou em frente ao prédio da minha mãe e falou: a senhora tem um cafezinho para me dar? Ela falou: é para já. Subiu, pegou um café num copo, pegou um pão, passou e levou para ele. Ele comeu aquilo com uma vontade absurda e no final virou para ela e falou assim: eu vou retribuir a senhora. Pegou o celular e tirou, no celular dele tinha uma foto do Cristo Redentor. E ele mostrou a ela: aqui, ó, isso aqui é o Cristo Redentor. Quer dizer, na inocência dele, ele não sabia que ela é de Niterói, ela estava cansada de conhecer o Cristo Redentor, ela já tinha... Mas na inocência dele, ele estava presenteando ela com uma imagem de uma fotografia que ele havia tirado. E ela pegou e elogiou e agradeceu. Então, por quê? Por que as pessoas não conseguem entender isso? Porque não têm o conhecimento que nós temos do motivo de nossas vidas no corpo, do motivo da nossa passagem pelo corpo. Não tem o conhecimento da palavrinha mágica, reencarnação. Independente de fé, independente de credo, independente de religião, o dia que essa palavra começar a ser absorvida pelas pessoas, no dia que as pessoas perceberem que aí está a justiça de Deus, aí está a presença da força superior, seja o que for chamado, no dia que as pessoas perceberem isso, a humanidade vai começar a se modificar. Porque cada um de nós, independente de credo, vai ter a certeza: se eu não me modificar, vou voltar aqui nas mesmas condições ou em condições piores. Não que eu vá involuir. Isso não existe. Bagagem adquirida é bagagem que permanece comigo. Mas posso vir em condições piores para aprender aquilo que deixei de aprender na última oportunidade que tive. Caridade e humildade, essa é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via de perdição. Egoísmo e orgulho de se sentir superior a todos, de achar que por ter um apartamento duplex, carro último ano, um bom emprego, um bom salário, filhos saudáveis, eu sou melhor, é lógico que eu sou melhor do que aquele que mora lá no morro, numa casinha pendurada, tá? Não tem às vezes dinheiro para sua passagem e que tem um filho que é portador de necessidade especial e é acompanhado na pai. Por que eu não sou melhor do que ele? É lógico que eu sou. Não.
Nenhum de nós é superior a ninguém. E nós que já entendemos isso, sabemos que as posições se invertem. O rico amanhã vem pobre, o negro vem branco, o saudável vem com deficiências. Então não devemos ter orgulho disso que apenas está sendo emprestado. Tudo isso que nós temos agora está sendo emprestado. Podemos perder a qualquer minuto. Posso perder a minha saúde, posso perder a minha casa, posso perder o meu filho saudável. Então, a visão da doutrina espírita faz com que a gente enxergue mais longe. Faz com que a gente vislumbre realmente o nosso futuro se seguirmos os ensinamentos que nos foi dado. Aí eu falei, mas para que isso seja cumprido, a gente precisa de entender mais algumas coisas. E aí vim aqui no capítulo 16, que é servir a Deus e a Mamon, e encontrei lá desigualdades das riquezas. Porque muitos de nós, mesmo estudando a doutrina espírita, mesmo entendendo a doutrina espírita, usufruímos do dinheiro que ganhamos, usufruímos dos nossos salários, sem fazer uma divisão dessas riquezas. E aí, voltando lá ao meu amigo, tá? Ele, ao receber todos esses dons, corta a palavra, tá? Todos esses benefícios, todos esses empréstimos que Deus lhe deu, ao invés de realmente, não, eu sou socialista, eu sou comunista, então vamos fazer o seguinte, vou ficar com o maior monte, não tem problema não, tá? Ganho 20 mil, vou tirar 15 para mim e 5 mil eu vou utilizar para o bem-estar dessas pessoas que eu falo, vivo falando que quero que elas tenham uma vida melhor. Só que se eu fizer isso, eu não vou poder trocar de carro, vai me faltar dinheiro para prestação. Se eu fizer isso, não vou conseguir trocar a minha televisão de 42 por uma de 60. Se eu fizer isso, não vou poder viajar novamente para Buenos Aires no ano que vem. E aí a pessoa fica se contendo e segurando naquela coisa ali que pode ser perdida a qualquer momento e que não vai ser levada quando ocorrer o desencarne. Quando essa pessoa for embora, o que ela vai levar? Todo o bem que fizer ao outrem. O resto fica aqui. Então, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, nem todos têm o mesmo desenvolvimento intelectual e moral. Nós, espíritos encarnados na Terra, que é um planeta de prova e expiação, estamos em diferentes estágios evolutivos. Apesar de estarmos ali todos, tá, no mesmo barco, nenhum de nós aqui é espírito que está pronto para se tornar um espírito perfeito, mas temos diferentes níveis intelectuais e diferentes níveis de desenvolvimento moral. Então tem aquele filho que encarnou numa família rica, numa família com todas as condições para propiciar a ele um desenvolvimento intelectual, tá? E até mesmo um desenvolvimento moral, mas ele, espírito velho, espírito antigo, que vem caminhando, encarnação após encarnação, fala assim, mas para que eu vou estudar se mamãe e papai... Vamos dizer assim, para que eu vou estudar se papai se chama Eike Batista? É Eike Batista? Né? Tá? O filho dele falou que nunca leu um livro, não estou caluniando, estava na Veja, nunca leu um livro inteiro. Para que eu vou estudar? Se esse espírito fica pensando assim, ele realmente não vai desenvolver.
Mas pode ser que papai desencarne amanhã, e aí será que ele tem capacidade intelectual de continuar gerindo o que papai construiu? Ou será que ele pode perder tudo? Absolutamente tudo, colocar na mão de outras pessoas, que coloquem aquilo em favor próprio. Por isso, a desigualdade de riqueza também é um aprendizado. Qual é a maior razão da reencarnação? Qual é a maior razão de nós estarmos aqui? Nosso desenvolvimento moral e intelectual. Mas se eu me moralizo, se eu me transformo moralmente, eu vou ser capaz de praticar com muito mais facilidade a caridade e amor ao próximo. Eu vou ser capaz de me livrar do egoísmo que faz com que eu pense só no meu próprio umbigo e passar a pensar mais nos meus irmãos e fazer que a lei maior que Jesus determinou, que Jesus nos colocou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, seja vigente. Hoje eu recebi um paciente no Hospital Day que me falou o seguinte: ele é um rapaz jovem, ele tem 32 ou 33 anos, é caminhoneiro, e há 3 ou 4 anos atrás ele começou a ter crise convulsiva, mas crises convulsivas noturnas. Ele só tem crise convulsiva durante o sono. E quem observou isso foi a mulher dele, foi a esposa dele. E aí eles foram me procurar, na ocasião eu ainda trabalhava no SESI, e aí investigando o caso desse rapaz, foi descoberto que ele tinha uma malformação congênita, ele tem uma hidrocefalia, que só se manifestou aos 32, 31 anos, que já tem uns 3 ou 4 anos que ele toma remédio. E o grande desespero desse rapaz é que ele iria ter que parar de trabalhar. Ele achava que ele não iria poder mais ser caminhoneiro porque ninguém ia aceitar ele com um quadro de crise convulsiva. E eu conversei com ele, falei: vamos estabilizar o seu quadro, você só tem crises convulsivas noturnas e você vai ter que ser sincero com os seus patrões, tá? E explicar o que acontece e vamos ver o que acontece. E ele foi sincero com os patrões dele, está em tratamento há 4 anos, nunca mais teve crise convulsiva. E os patrões dele entenderam. Ou seja, são pessoas... A única coisa que ele exige é, uma vez por ano, uma declaração médica de que ele está seguindo o tratamento, de que ele está tomando os remédios e que não tem mais crise convulsiva. Só que o que aconteceu no decorrer disso tudo? Hoje ele chega e fala: doutora, me separei. E era um casal muito unido, estavam sempre juntos. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: a minha esposa começou a frequentar uma igreja tal e ela cismou que eu tinha que parar de tomar os remédios. Porque o líder lá da igreja falou: ele não precisa de remédio, ele não vai tomar mais remédio, ele está curado. E ele começou a bater. Ele fala que eu sou como se fosse a mãe dele. Falei: eu não vou parar porque eu confio na doutora Tereza, ela é como se fosse minha mãe. Tá? Eu só vou fazer consequência. Isso foi criando um desgaste no relacionamento que eles acabaram se separando. Mas ele falou que ele está tranquilo. Ele falou: eu estou tranquilo, doutor, eu faço o que eu gosto, tá? Eu sou uma pessoa jovem, tá? Os meus patrões me entenderam perfeitamente. Ele mesmo vira para mim e fala assim: epilepsia, porque o que ele tem a gente chama de epilepsia secundária. Epilepsia é uma palavra forte, tem pessoas que têm muito preconceito, e os meus patrões entenderam que, apesar disso, eu era capaz de continuar exercendo a minha função. Ou seja, eu não sei nem imagino qual é a religião desse rapaz. Mas ele foi capaz de colocar o raciocínio, a razão, em função do seu desenvolvimento. Ele foi capaz de perceber que, se ele estava bem usando uma medicação, ele não deveria arriscar. Ele foi capaz de perceber que os patrões dele poderiam discriminá-lo por causa de uma doença e decidiu não se arriscar. Então ele acabou um relacionamento que até então era um relacionamento calcado no amor, porque ele descobriu que ninguém ia realmente pedir a ele, por amor, que ele parasse de se tratar. Então, o conhecimento daqui, intelectual, muitas vezes não depende só do estudo regular, de você frequentar
uma escola. Por essas passagens que nós temos em corpos diferentes, que o espírito vem a cada encarnação passando por corpos diferentes, a gente vai adquirindo conhecimentos que quando a gente chega na atual encarnação, a gente às vezes por um pequeno pensamento, por uma pequena atitude, a gente demonstra que já tem aquela bagagem anterior. É a questão da riqueza. Quantas pessoas milionárias não vão reencarnar, talvez lá na África, num local de muita fome, de muita necessidade, para aprender a ser humilde, a se tornar mais humano? E quantos não vão sair dos morros, sair das encostas e encarnar como empresários, tá? E ser colocados à prova de que se realmente, tá, essa desigualdade social pode ser corrigida quando eles estiverem com o poder na mão. Por isso é tão importante a nossa moralização. Não vamos chegar a lugar nenhum se não nos moralizarmos. E aí, continuando a folhear o Evangelho, eu fui parar em outra parte, que não é aqui, no capítulo 17, que fala, nas instruções dos Espíritos, que fala sobre o dever. E aí vamos ler. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Porque a questão da profissão, o dever de um médico é atender as pessoas, é salvar vidas, é medicar, e a gente sabe que muitos dos profissionais da área de saúde acabam não praticando o dever que eles estavam imbuídos quando entraram nas suas faculdades. Só que isso aí também está diretamente ligado à moralização. Se você se moraliza, você não vai deixar um moribundo morrer numa escada de hospital porque você está em greve, porque você quer um salário maior. Só que aqui o Espírito quer falar do dever moral, da obrigação moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Porque o meu dever para comigo mesmo e para com o meu próximo só vai ser avaliado por mim mesmo. Ou eu vou começar a falar de tudo que eu faço no meu dia a dia, tá? E aí a minha recompensa eu já recebo agora. Se eu começar a me autoexaltar, hoje eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, anteontem eu fiz aquilo, cumpri o meu dever moral com fulano, cumpri o meu dever moral com ciclano, fiz aquilo outro, eu já recebi a minha recompensa. A verdadeira caridade é aquela que a gente não anuncia, que a gente não revela, que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio, à sua capacidade de raciocinar, pensar e agir de forma correta. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas de paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Ou seja, aquilo que eu quero que façam a mim, eu devo fazer ao outro. Aquilo que eu não quero que façam a mim, eu não devo fazer ao outro. Como eu posso ser agressiva, como eu posso ser grossa, como eu posso ser egoísta, se eu não gostaria que as pessoas fossem egoístas comigo, fossem agressivas? Por que eu devo ser tratada
de forma diferenciada? Por que eu devo ser tratada de forma não igualitária? Eu tenho que tratar o meu próximo da forma que eu gostaria de ser tratado. Só assim eu vou ter a certeza de que eu vou estar cumprindo o meu dever enquanto ser humano. Não enquanto espírita, evangélico, católico, enquanto ser humano. Quando nós todos conseguirmos vislumbrar que somos uma grande família, somos filhos do mesmo Pai, estamos aqui para promover a evolução desse planeta, para promover a nossa evolução e, através disso, promover a evolução do planeta, nós vamos ficar muito mais tranquilos em relação à nossa própria consciência. Quando Jesus diz em várias passagens que haverá choro e ranger de dentes, é que ao desencarnarmos, ao vermos a nossa passagem, ao vermos o que prometemos ao encarnar, ao vermos o nosso planejamento reencarnatório e pesarmos o que fizemos e o que não fizemos, haverá choro e ranger de dentes. Vamos ficar com muita raiva de nós mesmos. Vamos pensar por que perdemos mais uma vez tantas oportunidades. Vamos nos questionar. Vamos nos chamar de burros. Mas então, para que isso não aconteça, vamos nos policiar, vamos vigiar e orar. Vamos pensar a cada minuto dos nossos dias, por que estamos aqui, o que a doutrina tem nos ensinado. Não vamos nos transformar em santos. Estamos ainda num nível de evolução muito inferior para sairmos daqui santos. Mas a intenção não é essa. A intenção é que saiamos um pouquinho melhor do que viemos. Um pouco melhor. Pouca coisa já vai fazer com que a gente se sinta aliviado, com que a bagagem seja menos pesada. E por último, para terminar, eu peguei o finalzinho do capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora, em que o Espírito da Verdade, em Paris, 1862, nos diz o seguinte: chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. É o que nós sempre falamos, o tempo urge. Vamos lutar para nos transformarmos. Não vamos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Não sabemos se amanhã vamos estar aqui. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas os infelizes, os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. É o que a gente sempre fala sobre a questão da doutrina espírita, quando a gente bate na tecla de que devemos estudar a codificação, devemos estudar a codificação, devemos entender a codificação, devemos ler e reler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, devemos nos banhar nesse conhecimento, porque tudo que nós desvirtuarmos desse ensinamento que recebemos vai fazer com que as pessoas continuem sem se modificar, vai fazer com que as pessoas se mantenham achando que se eu pedir perdão lá no meu leito de morte, eu vou ser perdoada de todos os meus erros. E vou ter igualdade de tratamento em relação àquele que procurou fazer o bem durante toda a sua vida. Devemos entender isso aqui. Então, as obras que não são da doutrina espírita, tá? Deixa para lá. Eu não vou conseguir, tá? No final da minha encarnação, eu não sei quanto tempo falta, entender tudo isso aqui.
Já passei pela fase de ler livros, ditados por médiuns, até que eu descobri que eles não estavam me ajudando em nada, eles não estavam me transformando. Tudo muito bonito, tá? Algumas passagens me faziam chorar, mas não me modificavam. Mas isso aqui esclarece. E eu tenho certeza que no final dessa minha encarnação ainda vai ter muita coisa que eu vou ter que deixar para outra. Por isso que eu sempre falo, se houvesse um pedido que eu poderia fazer agora para a minha próxima encarnação, seria nascer em um berço espírita sério. Porque aí, desde tenra idade, desde muito novinha, eu ia ter contato com as obras básicas. E aí a gente poderia dar continuidade a um aprendizado que começou aqui, o germe foi colocado aqui. Voltando à passagem, infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a estender as mãos e se esmagaste o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça se procuraste a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a sua vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque a esses que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Muito bem, queridos. Nós estamos aí com esse embasamento, com esse reforço que a doutrina espírita proporciona a quem estuda realmente o espiritismo. A doutrina espírita não constitui no mundo mais uma igreja igual às outras. E quando não faz o progresso que deveria estar fazendo, é justamente quando começa a se preocupar em copiar o que fazem as igrejas. As igrejas estão falidas, estão apelando para show de tudo quanto é tipo, estão apelando explicitamente, como a televisão mostra, numa falência total. Não sabem quem é. O Papa, há pouco tempo, disse que não sabia onde estava Deus quando aconteceu em Auschwitz aquela destruição dos judeus. Há poucos dias uma menina perguntou para ele na tsunami de Fukushima por que morreu uma menininha de 12 ou 13 anos. Ele simplesmente disse que não tinha explicação, não sabia explicar. Isso está escrito, isso não estamos inventando. Agora, por que nós temos que articular isso e conhecer isso? Como estão as igrejas? Como está o movimento espírita? Nós devemos acompanhar isso nas televisões, nos jornais, nos noticiários, para nós termos participação efetiva como espírita na mudança disso. Se nós não agirmos como manda o Espiritismo, como manda a codificação, Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. 2 fundamentos básicos da missão dos espíritas. Divulgar a reencarnação, que é a tônica da justiça de Deus para todo o universo, para toda a criação. Divulgar o novo dogma da reencarnação e destruir o culto ao bezerro de ouro. A humanidade está infestada pelo culto ao bezerro de ouro. E nós temos que abrir os olhos das pessoas, mostrando como nós fazemos lá, eu faço lá no meu programa de televisão, mostrar o livro dos espíritos como uma lente de aumento para as pessoas, para a humanidade míope, para que a coisa se desembace. E nós temos uma segurança de estarmos num planeta aparentemente injusto, mas o planeta que nós precisamos, merecemos, e a nossa sagrada escola, para nós, dentro da justiça de Deus, desenvolvermos as nossas potencialidades,
sejam elas intelectuais, sejam elas morais, para nós realmente fazermos diferença. Não adianta nós nos dizermos espíritas e sermos iguais aos outros, pensarmos iguais aos outros, agirmos iguais aos outros. Nós temos que ser espíritas e pensar diferente, pensarmos diferente, agirmos diferente, com a certeza de que nós não estamos salvos por isso, por nos dizermos espíritas, mas por nós estarmos fazendo a diferença na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir.